Vamos lá, Lucas, capítulo 18. Eu quero que você atente para isso. Disse-lhes quem? Jesus. Olha aqui, pastor. Aqui quem está falando não é um patriarca. Quem está falando aqui não é um herói da fé. É o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, o próprio Deus é quem está falando isso aqui. Ele disse assim, ó. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele disse que nós temos que orar sempre e nunca o quê, igreja? E nunca esmorecer. Olha aqui, pastor, não é orar de vez em quando. Não é orar quando simplesmente dá o quê? Vontade. Então, se nós ficarmos esperando dar vontade de orar, nós não vamos orar o quê, igreja? Nunca. Então, por que eu tenho que orar? Porque Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre, não é de vez em quando. Eu não posso orar só na igreja. Eu não posso orar só quando o pastor faz uma campanha. Eu não posso orar só quando o pastor faz um propósito, o bispo, o apóstolo. Não. Nós temos que orar o quê, igreja? Sempre. E nunca, jamais nos deixarmos o quê? Nos esmorecer. O que vence em muitas pessoas? O cansaço. Tem muita gente que o mal tem vencido ela no cansaço. Como assim, pastor? Vencido ela no cansaço, vencido no cansaço. A pessoa, ela ora hoje, ela já quer ver o resultado hoje. Aí ela ora amanhã, ela quer ver o resultado amanhã, que ela esperava ver que dia? Hoje. Aí ela ora depois de amanhã, já querendo ver o resultado que ela queria ver o quê? Ontem. Aí como ela não viu o resultado, ele não viu o resultado, o que a carne humana começa a fazer? Querer fazer a alma dela o quê? Esmorecer. É onde muitas pessoas vão perdendo as forças. É onde, igreja, muitas pessoas vão ficando desanimadas. É onde muitas pessoas vão ficando desacreditadas. Não é verdade? Mas ele falou, orar sempre e nunca esmorecer. Eu orei ontem. Eu não vi o resultado ontem, mas eu sei que eu vou ver hoje. Eu orei hoje, eu não vi o resultado hoje, mas eu sei que eu vou ver amanhã, porque amanhã também eu vou orar. Mas o que vai me dar essa certeza, pastor? Porque o meu Deus, ele é fiel e ele não falha. E eu sei que o meu Deus, mesmo estando em silêncio, mesmo eu não vendo nada com os meus olhos físicos, eu sei que o meu Deus está trabalhando em meu favor. Isso é não esmorecer. Ainda que tudo possa parecer dar errado, ainda que eu veja tudo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, mas eu sei que o meu Deus está ok, igreja, que o meu Deus está trabalhando ao meu favor. Aí ele diz assim, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava quem, igreja? E nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Então olha aqui, pastor, Jesus dá dois personagens. Um era o juiz que não temia a Deus, ou seja, para ele Deus era como se fosse o quê? Nada. E nem respeitava homem nenhum. Ele se achava que ele era o juiz, ele se achava que era o tal, ele se achava que era o bambambam, pronto e acabou. Então ele não temia a Deus, ele não acreditava no poder de Deus, e ele achava que era só quem? Que era só ele. Não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Esse é o primeiro personagem que Jesus fala. O segundo personagem era quem? Era uma viúva. E essa viúva, deixa eu te dizer uma coisa aqui. As viúvas naquela época, elas eram desamparadas. As viúvas, as mulheres que perdiam seu marido naquela época, elas eram desamparadas. Elas eram, igreja, excluídas pela sociedade. Porque elas não tinham ninguém por quem? Elas não tinham ninguém por elas. Então era só elas e quem? Era só elas e Deus. Só que, o que essa viúva fazia? Todo dia ela batia na porta de quem? Na porta do juiz. Julgo o quê? A minha causa contra o meu adversário.
Que causa era essa que essa viúva ela tinha, pastor? A Bíblia não fala, Jesus não fala, mas ela tinha uma causa a ser resolvida. Tinha ou não tinha, igreja? Quer ver um exemplo? Quem tem uma causa a ser resolvida? Deixa eu ver. Estou levantando a minha porque eu também tenho tantas causas a ser resolvidas. Você tem ou não tem uma causa a ser resolvida? Olha o segredo para essa causa ser resolvida. Todo dia ela batia na porta dele e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Aí ele diz assim para acabar. 4, versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua, o que, igreja? A sua causa, para não suceder que por fim venha o que? A molestar-me. Olha aqui, pastor, essa viúva, ela fez o que Jesus ensinou lá no primeiro versículo. Orou sempre e não o quê? E não esmoreceu. Então todo dia ela estava na porta de quem? Do juiz. Olha aqui, pastor, o que significa, pastor, orar sempre? Você sabe o que é orar sempre? É você orar até a porta se abrir. Bati hoje, a porta não se abriu, não tem importância. Amanhã eu vou bater de novo, ela vai abrir. Bati, amanhã não abriu, depois da manhã eu vou bater, mas eu sei que ela vai abrir. Eu não vou desistir enquanto eu não ver a porta, o que, igreja? Aberta. Estou lutando pelo meu casamento, estou lutando pela minha família, estou lutando, pastor, pela minha vida econômica, estou lutando pelo meu filho, estou lutando pelo meu marido, pela minha esposa, estou lutando pela libertação de um familiar meu. O que eu tenho que fazer? Orar sempre. Eu vou bater tanto nessa porta até ela, o que, igreja? Até ela se abrir. Enquanto eu não ver meu marido convertido ao Senhor Jesus Cristo, enquanto eu não ver minha esposa convertida ao Senhor Jesus Cristo, não é convertida à religião, não, é convertida a Jesus. Quando a pessoa se converte a uma religião, igreja, sabe o que acontece? O primeiro escândalo, o primeiro problema que acontece e que envolve o nome da igreja, que envolve alguém da igreja, a pessoa escandaliza e sai. É ou não é verdade? Qualquer coisinha que ela vê na internet, qualquer coisinha que ela vê na TV, ela já quer sair da igreja, já fica escandalizado. Mas a pessoa, quando ela é convertida ao Senhor Jesus Cristo, pode o inferno inteiro cair, pode quem quer que seja cair, ela permanece firme na rocha, porque ela não foi convertida à religião, ela foi convertida ao Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, eu quero meu marido convertido a Jesus. Eu quero minha esposa convertida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero os meus filhos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero minha vida econômica abençoada. Eu vou prosperar, eu vou enriquecer para glorificar o teu nome. Até porque é promessa de quem, igreja? De Deus. Ele diz que se quiséssemos e o quê? E ouvíssemos, nós comeríamos o pior dessa terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus, coisa nenhuma. Comeríamos o pior, não, é comer o melhor que ele disse. Então você tem que ter o melhor na sua vida financeira, na sua vida econômica. Lá em Deuteronômio 28 ele fala que a gente estaria por cima e não aonde, igreja? E não por baixo. Lá fala que nós seríamos cabeça e não o que, igreja? E não cauda. Então, meu Deus, eu vou lutar até eu me tornar cabeça. Eu vou lutar até eu estar por quê, igreja? Até eu estar por cima. Isso é orar sempre e nunca o quê? Esmurecer. É o meu familiar que está doente, eu vou lutar até eu ver a cura dele. É o meu familiar que está no vício das drogas, está no vício da bebida, não tem importância. Eu vou lutar até eu ver livre e liberto desses vícios malignos, desses vícios malditos, e adorando a Deus, e servindo a Deus, e aceitando Jesus, e se entregando para Jesus e se batizando. Isso é orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele disse assim, ó. Então, versículo 6, isso é muito profundo. Disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha aqui, pastor, a viúva, a Bíblia não fala quanto tempo ela buscou, quanto tempo ela importunou o juiz, mas que a causa dela foi julgada, foi ou não foi, igreja? Foi ou não foi? A causa dela foi julgada. Ainda, ele diz, ainda que pareça demorado em quê? Em defendê-los. Às vezes, igreja,
Não vem na nossa mente, seja sincero, às vezes vem na nossa mente, poxa, tá demorando demais fulano se converter, tá demorando demais isso acontecer, tá demorando demais aquilo. Vem ou não vem, igreja? É normal vir. Vem, claro que vem. Eu já passei por situações que eu fiz voto, eu fiz um propósito e subi monte, e fui lá no meio do mato orar, falar com Deus, que eu orei, chorei, me ajoelhei lá no meio do mato, na terra, no pó, na cinza, voltei, e não aconteceu na mesma hora que eu pedi. Mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha me ouvido. Quando eu nem lembrava, o Espírito Santo veio e fazia. E ele surpreendia. Mas eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de buscar. Às vezes parece, pastor, parece. Às vezes parece que Deus está em silêncio, tá? Às vezes parece que Deus não está me ouvindo, pastor. Parece. Mas Deus, ele está te ouvindo. Deus, ele está cuidando de você. Deus, ele trabalha de uma forma que não adianta a gente querer entender, não adianta a gente querer explicação. Deus trabalha de uma forma que ele pensa em te surpreender. E ele surpreende. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? E embora pareça demorado em defendê-los, às vezes pode estar até aparecendo. Mas olha o que o juiz está dizendo para mim e para você agora. No versículo 8. Digo-vos que vai demorar e vai ser muito. Pode sentar. Espera sentado, porque em pé cansa. É isso que está escrito aí, igreja? É isso que está escrito aí? Não. Digo-vos que depressa vai ser o que, igreja? Depressa lhes fará justiça. Diga glória a Deus, igreja. O juiz está falando, eu chego até arrepiado de tão forte que é isso. O juiz, quem é o juiz dos juízes? Quem é o juiz de toda a terra, igreja? É Deus. Ele está dizendo que vai fazer justiça na sua vida e vai ser depressa. Diga glória a Deus. Fala, o justo juiz. Fala, o justo juiz, ele vai fazer justiça na minha vida e vai ser depressa. Diga glória a Deus. Aí ele fala assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que ele disse isso, pastor? Sabe por que ele disse isso? Volta no versículo 1, agora você vai entender. Vamos ler o versículo 1 de novo, agora você vai entender. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o que, igreja? E nunca esmorecer. Por que ele disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe por quê? Muitas pessoas têm esmorecido. E quando ele vem para fazer justiça na vida da pessoa, aquela justiça que ele tanto pediu, tanto orou, tanto chorou, tanto clamou, quando ele vem para fazer justiça, a pessoa está desanimada, a pessoa está triste, a pessoa já deixou de orar, a pessoa já deixou de jejuar, já deixou de buscar, já deixou de vir à igreja. Digo-vos que o que é igreja? Que depressa, ele diz, é Jesus que está falando, igreja. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai fazer na tua vida justiça e vai ser depressa. Diga glória a Deus, igreja. Fala, Deus vai fazer justiça na minha vida e vai ser depressa. Mas eu não vou esmorecer. Fala, eu não vou desistir. Fala, eu não posso dar ouvido a palavras de derrota. Fala, eu não posso dar ouvido a palavras negativas. Ele falou que vai fazer e vai ser depressa. Mas a gente não pode, o que é, igreja? Esmorecer. Porque se eu esmorecer, quando ele vir fazer justiça na minha vida, eu vou estar esmorecido. Eu vou estar para baixo. Como que eu vou vencer? Quem entendeu, igreja? Então olha aqui, pastor. Não desiste da sua família, não. Amém, igreja? Tem muita gente que o diabo estava trabalhando aqui, ó, para você desistir do seu casamento. Desiste não. Não desiste do seu casamento, não. Não desiste do seu marido, não desiste da sua esposa, não. Por mais que o que você tenha enfrentado tenha sido momentos difíceis, tem sido difíceis, dias difíceis, mas Deus está falando aqui que Ele vai fazer justiça. Então não desista. Não desista do seu filho, não.
Talvez você saiu para vir para a igreja agora de manhã e até agora ele não chegou. Saiu sexta-feira, saiu ontem à noite, até agora ele não chegou. Não desiste dele não. Não desiste da sua família não. Amém, igreja? Não desiste de ser cabeça não. Não desiste de estar por cima não. Não desista de vencer não, porque Deus é contigo e você não está nessa batalha sozinha. Deus é contigo e você não está nessa batalha sozinho. Pastor, o casamento do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, eles casaram, deram tudo errado. Será que se eu casar vai dar errado também? Negativo, vai dar certo. Você também vai ser feliz. Não é porque a mãe, não é porque o pai, não é porque o tio, a tia, o sobrinho, os irmãos, minhas irmãs casaram e não foram felizes que você vai casar e você também não vai ser feliz não. Você vai ser feliz. Diga glória a Deus, igreja. Não é porque o fulano tentou, o ciclano, o beltrano tentou e não deu certo que você vai tentar e também não vai dar certo não. Vai dar certo sim, porque o justo juiz, ele é o seu juiz e é ele que está entrando na batalha para pelejar com você. Pastor, mas será que tem jeito para essa enfermidade? Será que tem jeito para essa doença? Mas o doutor disse isso, o médico disse aquilo. O doutor é o melhor doutor da cidade, do estado, do país. Ele pode ser o melhor doutor do mundo. Ele pode ser estudado, pode ter estudado na melhor faculdade do mundo. Ele pode ter os melhores diplomas, as melhores formações. Mas a última palavra é a palavra de Deus. E é o que Deus está falando agora. Depressa ele vai fazer justiça. Amém, igreja? Quem está entendendo? Não esmoreça. Ore, jejue. Eu tinha parado de orar, volta a orar. Eu tinha parado, pastor, de jejuar, volta a jejuar. Eu tinha parado, pastor, de fazer certas campanhas, volta para as campanhas. Eu era um cristão, pastor, um crente que de madrugada eu levantava, e eu orava, e eu clamava, volta a levantar de quê, igreja? De madrugada. Eu era um crente, pastor, que onde eu estava eu falava de Jesus. Então volta a falar de Jesus. Eu era um cristão, pastor. Eu era um crente que eu lia a Bíblia todo dia. Quando não era de manhã era tarde, quando não era tarde era noite. Ou então eu lia todo dia, de manhã e à noite. Então volta a ler a Bíblia, volta a meditar. Não esmorece não. Mas uma coisa, a principal coisa que você tem que fazer é o quê? Elimina os maus pensamentos. E sai de perto de pessoas negativas. Sai de perto de gente negativa. Pode ser crente, pode ser evangélico, pode ser cristão, porque tem gente que só chora derrota. É ou não é, minha irmã? É ou não é, igreja? Tem gente que às vezes está até na igreja, mas só chora derrota. Talvez você conheça um irmão, uma irmã que é de outra igreja, de outra denominação, às vezes até daqui mesmo. E às vezes toda vez quando chega perto de você, só fica chorando derrota. Sabe o que é? É que o meu problema, não, você não nasceu com esse problema. Deus não trouxe você ao mundo para você sofrer não, para você ficar chorando não. Ele nos trouxe ao mundo para a gente glorificar Ele. E custe o que custar, a gente vai glorificar o nome de Deus nessa terra. Diga glória a Deus, igreja. Eu falava ontem com as pessoas, só da gente estar aqui. Quem permitiu a gente estar aqui hoje, de pé, igreja? Foi quem que permitiu? Foi Deus. Então se foi Ele que permitiu a gente estar aqui hoje de pé, é porque Ele está nos dando mais um dia de chance para a gente vencer e glorificar o nome dEle nessa terra.